Nunca vou esquecer a noite em que vimos algo que ninguém devia ter visto. Era janeiro de 1996, uma noite quente, abafada, típica de Varginha, Minas Gerais. Eu estava ajudando meu primo a guardar algumas ferramentas na garagem da casa dele quando um grito distante cortou o silêncio da cidade. Olhei para a rua e vi algo se mover entre as árvores do terreno vizinho. Algo pequeno, mas estranho demais para ser humano. Seus olhos, grandes demais, negros e brilhantes, me fitavam. "Corre!" meu primo gritou, mas meus pés não se moveram. Era como se algo me prendesse ali, me obrigasse a olhar, mesmo sabendo que não deveria. Então ele desapareceu entre as sombras, e eu percebi que o chão estava marcado, pegadas que não pareciam de nenhum animal que eu conhecia. E foi nesse instante que entendi, não estávamos sozinhos naquela cidade. E o que vimos mudaria nossas vidas para sempre. 5, 4, 3, 2... Tudo começou dias antes. Eu e meu primo éramos curiosos por histórias de OVNIs. Varginha já tinha fama nacional, mas ninguém falava de relatos recentes. Na época, a cidade estava em polvorosa. Animais mortos apareciam em fazendas vizinhas, luzes estranhas cruzavam o céu, e alguns moradores juravam ter ouvido sons metálicos vindos da mata próxima. Eu tinha 19 anos, ele 17. Nossos pais trabalhavam na roça e a cidade parecia tranquila durante o dia. Mas à noite, algo diferente pairava no ar. A casa do meu primo ficava próxima a um terreno abandonado, coberto de vegetação, e era nesse terreno que os moradores garantiam ter visto algo pequeno, frágil e diferente de tudo que conhecemos. Naquela noite, decidimos investigar. Pegamos lanternas, câmeras improvisadas e seguimos pela trilha que levava ao terreno. O coração batia acelerado. Cada galho quebrado soava como um estampido. Chegando lá, silêncio absoluto. Até ouvir um som estranho, algo entre um chiado e um sussurro. Um pedi contínuo, vindo de dentro de uma clareira. E então vimos. Era pequeno, talvez 1 metro de altura. Pele cinza, lisa, olhos enormes e negros que refletiam a luz da lanterna como se fossem espelhos. Não tinha cabelo, e seu corpo parecia frágil, quase transparente sob a luz artificial. Ele nos observava, mas não se movia, apenas nos estudava. Meu primo sussurrou: "Isso é real, é real." E então aconteceu algo que jamais esquecerei. O ET se moveu, mas não como um humano ou animal. Deslizava sem fazer barulho, e quando tentou fugir, vimos rastros de fumaça negra, como se ele estivesse queimando levemente a vegetação com a própria presença. Tentamos correr, mas nossas pernas pareciam pesadas. Ele nos olhava fixamente e havia algo naqueles olhos, algo que nos dizia que não deveríamos ter vindo até ali. Antes que desaparecesse na escuridão, ouvi uma voz, não humana, mas dentro da minha mente. "Não contem a ninguém ou não sobreviverão." Ficamos paralisados. Não conseguimos falar, não conseguimos gritar, apenas observar. E quando finalmente nos recuperamos, o ET havia sumido, deixando apenas o cheiro de ozônio e metal queimado no ar. Nos dias seguintes, Varginha parecia normal, mas não para nós. Meu primo e eu passamos a noite em claro, revisando cada detalhe.
E então começaram os relatos estranhos. Cães e gatos desapareciam sem explicação. Luzes verdes eram vistas sobre a mata, flutuando silenciosamente. Barulhos metálicos e chiados eram ouvidos à noite, próximos à nossa casa. Nós não sabíamos a quem recorrer. Contar para a polícia? Riram da gente. Os vizinhos nos olhavam como loucos, mas sabíamos daquilo que tínhamos visto. Sabíamos que havia algo atrás da mata e que estava ligado à história do ET que a cidade chamava de Varginha. Uma noite, decidimos voltar ao local. Estávamos armados com câmeras, lanternas e coragem suficiente apenas para enfrentar o medo. Chegando lá, o terreno estava silencioso, mas havia pegadas pequenas, arredondadas, queimando a grama e o barro, como se algo tivesse tocado o chão com força mínima, mas intensa. Seguindo as marcas, ouvimos novamente o chiado, mas desta vez ele veio acompanhado de sussurros, como se centenas de vozes baixas ecoassem ao mesmo tempo. E então o vimos novamente, mas não sozinho. Havia outro ser, menor, ainda mais frágil. E ambos pareciam se comunicar, não com sons, mas telepaticamente. Algo dentro da nossa mente dizia que eles nos observavam, estudavam, compreendiam cada movimento. Tentamos recuar, mas um vento frio cortou nosso caminho, como se a própria mata estivesse viva, nos prendendo lá. O tempo perdeu sentido. Olhamos ao redor e tudo parecia se mover em câmera lenta. A respiração ficou pesada. Nossos olhos não conseguiam focar direito. O ET maior se aproximou e pela primeira vez sentimos uma conexão direta. Uma imagem invadiu minha mente. Ele nos mostrava o céu noturno de Varginha, mas como nunca tínhamos visto. Naves flutuando em silêncio absoluto, sombras se movimentando entre árvores e casas. Eles vinham, observavam, mas não interferiam. Até aquele momento. E então, uma sensação de presságio. Um aviso que não podia ser ignorado. Não sigam, não olhem, não contem. Meu primo caiu de joelhos assustado. Eu senti minha própria energia drenando, como se o medo não fosse apenas emocional, mas físico. Algo dentro deles estava consumindo nossa coragem, nossa essência, nossa própria percepção do mundo real. Antes que desaparecessem, o ET grande ergueu um braço frágil, apontando para a floresta. E algo se moveu na sombra. Um ser humano? Não. Algo que não deveria existir. Algo que observava os observadores. Quando finalmente voltamos para casa, o ar parecia mais denso, pesado. Sabíamos que algo havia nos tocado, algo que não sairia de nossas memórias. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos continuaram. Objetos se moviam sozinhos dentro de casa. Televisores ligavam sem explicação, mostrando estática intensa. Sonhos vívidos e compartilhados, onde vemos o ET e outros seres se aproximando da cidade. Um amigo próximo nos disse que ouviu um grito estranho, metálico e cortante, vindo da mata à noite. Outros moradores começaram a relatar luzes verdes novamente. E cada vez que contávamos para alguém, sentíamos como se algo nos observasse, como se um segredo invisível estivesse sendo monitorado por olhos que não pertenciam a este mundo. Eu tentei racionalizar. Era alucinação? Estresse? Adolescência? Mas meu primo e eu sentimos a mesma coisa ao mesmo tempo, como se estivéssemos conectados pelo mesmo evento. E então percebemos, não estávamos apenas observando algo extraterrestre, fomos marcados por ele.
Algo dentro de nós sabia o que havíamos visto e esperava. Hoje, anos depois, ainda sinto algo em Varginha. Às vezes, durante a noite, sinto olhos me observando. Quando passo pela mata, o cheiro metálico volta. E lembro daqueles momentos. As risadas silenciosas, os chiados, os seres observando. O ET de Varginha não era apenas uma criatura. Era um aviso. Um lembrete de que há coisas que não pertencem ao nosso mundo e que nos observam, estudam e esperam. Não sei se algum dia será revelado, mas sei que se você alguma vez estiver sozinho na mata à noite, se ouvir um chiado, se sentir olhos sobre você, olhe para o chão antes de seguir adiante. Pode haver algo esperando por você, porque algumas presenças nunca nos deixam realmente ir.